Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Meu nome é Luciano Firmino e eu convido você a ficar conosco, a se inscrever nesse canal, a compartilhar nossos vídeos, tá? Deixar seu like, ativar o sininho de notificações, porque nós vamos hoje dar continuidade a um estudo sobre a pré-tribulação. Hoje nós vamos falar brevemente sobre o arrebatamento secreto da igreja. Antes de começar, quero dizer o seguinte: muitos que discordam desse tópico, deste assunto, deste conteúdo, desta doutrina, basicamente a maioria deles discordam deste assunto por não terem base ou uma estrutura baseada em um conhecimento verificável, tá? Ou seja, qualquer discordância desse tema não é fruto de uma pesquisa bíblica, teológica ou histórica. É apenas um produto interno de desejos pessoais, de uma fé distante das escrituras. Hoje, portanto, nós vamos aqui trabalhar o arrebatamento secreto da igreja. Eu queria que vocês falassem para a gente o que seria para você o arrebatamento secreto da igreja. Bem, os mensageiros do Antigo Testamento, tá, viam a vinda do Messias como apenas um único evento. Eles não conseguiam ver que tratava-se de dois eventos distintos. Isaías capítulo 61, verso 1 ao 2, Zacarias capítulo 9, verso 9 ao verso 10, Mateus capítulo 11, verso 1 ao 3, Hebreus capítulo 8, versículos de número 9 ao 28. Então nós hoje vamos trabalhar algumas questões muito importantes. O que é o arrebatamento secreto? Quando foi sistematizada? Quais são as principais objeções ao rapto secreto e pré-tribulacional do povo de Deus, a igreja eleita? Quais são as características desse glorioso acontecimento profético, bíblico, sistemático, teológico e exegético? Primeiro, o que seria o arrebatamento secreto propriamente dito? Bem, o arrebatamento não é a segunda vinda. Veja bem, no Apocalipse, um livro escrito pelo apóstolo João, a igreja está no céu por ocasião da grande tribulação. Ou seja, enquanto a grande tribulação está acontecendo na terra, a igreja está no céu. A igreja permanece no céu até a manifestação do Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. No evento do arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiros, seguindo-se a transformação física dos vivos. Veja isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao 18. Nós encontramos cerca de cinco verdades escatológicas, teológicas do apóstolo Paulo, que está totalmente baseada na visão pré-tribulacional. O próprio Senhor descerá dos céus com alarido e som de trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os vivos serão arrebatados e todos os salvos encontrarão o Senhor nos ares e todos estarão para sempre com Ele. Isso é o arrebatamento da igreja. A segunda vinda começa com o arrebatamento da igreja. E logo em seguida acontece a tribulação. Assim que o arrebatamento acontece, tá? Depois de um período de tempo, vem a segunda vinda. Ou seja, após 7 anos, ocorrerá o ápice da segunda vinda de Cristo, a manifestação do Senhor que destruirá o anticristo. Mateus capítulo 24, verso 29 ao 31, Zacarias capítulo 14, verso 1 ao 4, Apocalipse capítulo 1, verso 7 e capítulo 19, verso 11 ao verso 21 do livro do Apocalipse. Terminada a primeira questão, o que é o arrebatamento da igreja? Finalizou essa parte. Segunda parte, a origem da doutrina do arrebatamento. Qual é essa origem? Ela nasceu da minha mente, nasceu da mente de uma denominação, nasceu das escrituras, nasceu de onde? Qual é a origem da doutrina do arrebatamento secreto da igreja? Bem, os pais da igreja eram adeptos da escola quiriástica, que mais tarde vai ser o pré-milenista, tá?
A função da teologia sistemática não é inventar doutrinas e sim torná-las compreensíveis, tá, na mentalidade humana. Foi o que fizeram John Nelson Darby e C.S. Scofield. Nenhum deles inventaram da noite para o dia nenhuma doutrina antibíblica. Ao contrário, eles organizaram racionalmente a doutrina do arrebatamento secreto da igreja. John Nelson Darby e Scott Field. Os teólogos que são pré-milenistas, dispensacionalistas, como Lawrence Olson, Eurico Bechstein, Antônio Gilberto e Abraão de Almeida, esses são os principais representantes deste pensamento, tá? E nenhum deles, assim como eu, está inventando uma teologia sistemática do arrebatamento da igreja. Terceiro, principais objeções à doutrina do arrebatamento. O que as pessoas inventam contra a doutrina? Bem, existem 4 grupos que contestam esta visão bíblica do arrebatamento antes da grande tribulação. O primeiro é o mesotribulacionismo, a igreja arrebatada para eles no meio da grande tribulação. Temos o pós-tribulacionismo, a igreja passa pela tribulação. Temos o pós-milenarismo, que é o milênio não é literal. Temos o amilenismo. Tudo se cumpriu basicamente aí no primeiro século, utilizando uma outra ideia chamada de preterismo. Mas em Apocalipse capítulo 1, verso 19, é a refutação contra o preterismo, o amilenismo, por exemplo. O versículo afirma que a parte profética alude ao futuro, ou seja, a partir do Apocalipse capítulo 4, tudo é escatológico. Para o ariancista, a mulher de Apocalipse capítulo 12, e para o neo-ariancista, é a igreja. Para o dispensacionalista clássico, Deus tem um plano para Israel e outro para a igreja. A mulher de Apocalipse capítulo 12 dá luz ao menino, Jesus, e ela não pode ser a igreja, já que esta foi estabelecida por Jesus, por ele. A mulher, consequentemente, verdadeiramente é Israel. Quarto, características do arrebatamento. Quais são as características do arrebatamento? Bem, através dos textos do Novo Testamento é apresentado o arrebatamento secreto da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, Mateus capítulo 13, verso 19, João capítulo 6, versículo 15, capítulo 10, versículo 12, verso 28 ao 29 e Atos capítulo 8, verso 39 ao 40. O arrebatamento secreto é secreto porque em João capítulo 14, versículo 3, Jesus se dirige exclusivamente aos discípulos, aos crentes, aos cristãos e não ao mundo. No arrebatamento, o Senhor virá, será visto e virá somente para pegar os seus eleitos e redimidos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 5 ao 8, Atos capítulo 1 ao 13, João capítulo 2, 12, versículo 28 ao 29 e Atos capítulo verso 22 e verso 9, mostra as reuniões secretas de Jesus com os salvos. Da mesma forma, é no arrebatamento. Apocalipse capítulo 19, verso 1 ao 16, João vê a igreja salva no céu durante a grande tribulação. E vê Cristo descendo com ela. Em seguida acontece o seguinte, a batalha do Armagedon, a vitória de Cristo sobre o anticristo e o falso profeta, a prisão de Satanás, a ressurreição dos mártires e o estabelecimento do reinado davídico por 1000 anos, a libertação de Satanás após os 1000 anos, em sua condenação final, o juízo final e a eternidade. Jesus promete, em Apocalipse 13, versículo 10, o texto mais que vai mostrar sem muita argumentação, tá? Assim, é um texto que demonstra rapidamente o arrebatamento secreto da igreja. Diz o seguinte, em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, falando para a igreja que eles seriam guardados do que virá sobre todo o mundo, isto é, a grande tribulação. Apocalipse capítulo 4, verso 19, ensinam que a igreja está no céu durante 7 anos da grande tribulação. Estejamos preparados
para o arrebatamento secreto pré-tribulacional. Lucas capítulo 21, verso de número 16. Finalizando esse vídeo, eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo, porque muitos cristãos pentecostais não têm base bíblica, tá, para compreender o arrebatamento secreto da igreja. Então esse é um vídeo introdutório, um vídeo que vai te mostrar diversos versículos, diversas argumentações para você se fortalecer nessa doutrina do arrebatamento da igreja que é secreta. E compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas, tá? E assim compartilhar o conhecimento bíblico, hermenêutico, exegético, cristológico e apologético, histórico e filosófico, tá? Para que nós possamos crescer cada vez mais e assim aguardar o arrebatamento secreto que pode ser a qualquer instante, porque ele é iminente. Então veja os outros vídeos relacionados a esse tema para uma compreensão melhor, tá? E contextualizada do que eu estou aqui passando para todos vocês. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.